Olá, tudo bom? Hoje vamos apresentar sobre MOSFETs, né? Principalmente sobre MOSFETs do tipo de intensificação. E também vamos falar um pouco sobre JFET também, no final da apresentação, quando eu for falar um pouco sobre cascata e também resistência de carga, resistência da fonte. A equipe é composta por mim, Ludmila Anjos, e Eduardo Oliveira. Bom, primeiro a gente vai comentar um pouco sobre o capítulo 8.9 do livro do Boylestad, dos dispositivos eletrônicos. Esse capítulo ele começa a introduzir sobre esses MOSFETs do tipo intensificação, que é o MOSFET. E aqui na imagem a gente consegue visualizar bem no meio um dispositivo de canal P e de canal N, que são dos MOSFETs. Então a gente tem, no MOSFET tem o gate, o dreno e o source, são os três pontos principais. Você vai ter não tem uma conexão, né, no modelo ali de pequenos sinais para esse dispositivo. Você não tem uma conexão entre o gate e o dreno. E você vai ter que, para ele funcionar, como funciona o MOSFET do tipo intensificação? Você vai estar aplicando uma tensão VGS e essa tensão ela vai estar permitindo a passagem de corrente ID. Então, você vai ter aí que uma tensão ela está controlando ali a corrente que está transitando pelos temas. E aí, com isso, tem alguns parâmetros que são intrínsecos, como a transcondutância de pequenos sinais, que é o GM, que ele é dado no datasheet como uma admitância. E você também tem o RDzinho, que é um parâmetro que também é dado no datasheet, e é um parâmetro que é muito utilizado durante para poder você fazer a análise dos circuitos, né? Então ele é muito importante. Para a corrente D, como é que ela vai funcionar? Ela tem nas fórmulas à esquerda, você tem uma corrente de dreno que vai estar sendo um K, é uma constante que vai depender de alguns fatores, como por exemplo largura e comprimento do canal. E essa constante ela vai estar sendo multiplicada pela diferença entre o VGS, que é a tensão que está sendo aplicada, e a tensão limiar para começar a permitir conduzir a corrente. E tudo isso é elevado ao quadrado, que justifica a intensificação. Então, e essa é a fórmula da corrente. E a fórmula para a gente ter a transcondutância de pequenos sinais vai ser essa variação da corrente de dreno pela variação do VGS, que isso também pode ser representado como uma derivação, né, uma derivada da corrente de dreno dividido pela derivada do VGS, né, tem uma derivada, né, e aí você realizando esse cálculo, você vai ter ali que a constante ela se mantém, você tem um conjunto que será elevado ao quadrado, que vai passar a multiplicar por 2 essa equação. Então, no final, você vai ter uma equação que vai ser aquele 2K vezes o VGS menos o VTH. Então, basicamente, essa vai ser a equação que você vai utilizar para calcular o GM, que é a transcondutância de pequenos sinais, no MOSFET do tipo de intensificação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a configuração com realimentação de dreno para o MOSFET. Primeiro, e eu vou trazer assim também um pouco dos parâmetros como a impedância de saída e impedância de entrada. Então, nesse caso, a impedância de entrada é o que eu vou estar trazendo primeiro, que seria o ZIzinho aí, né? Itazel mais EZI. Como que a gente vai fazer essa análise? A gente tem esse na esquerda, como que seria essa alimentação, então você tem um MOSFET, né? E esse MOSFET, ele tem um RF, que é uma resistência que está sendo colocada entre o gate e o dreno. E essa resistência no modelo de pequenos sinais, ela vai ser muito alta e vai influenciar bastante. Então, se você visualizar o modelo de pequenos sinais, vai notar que antes que não tinha nada, né, entre o gate e o dreno, agora você vai ter essa resistência aí, que vai estar sendo importante, né, para o sistema, que vai ser uma realimentação.
De maneira geral, no gate você não tem uma corrente passando, porque ele está sendo controlado por tensão. Então, ali você não tem uma corrente, mas você vai ter essa resistência RF impactando muito ali no sistema. Você tem, além disso, também dos capacitores de acoplamento e dentro desse MOSFET aí. E aí, para a gente ter impedância de entrada, o que você vai precisar fazer, né, para poder a gente chegar nela? Primeiro, você tem a corrente Izinho, que vai ser igual ao GM VGS mais o V0 sobre RDzinho em paralelo com RD. O porquê disso? Porque você vai ter aquela corrente que está saindo ali do VI, que vai ser o Izinho, e ele vai estar se subdividindo, né? E vai ter uma parte indo para aqueles resistores em paralelo e outra parte indo para aquela fonte ali que está sendo representada com GM-VGS. Então, aí a partir disso daí a gente vai continuar a fazer a análise, né? Dizendo que o VGS vai ser igual ao Vzinho. Aí com isso você já pode substituir ali o VGS pelo Vzinho. E depois fazendo os algebrismos, né? Passando o VGS, o GM vezes Vzinho pro outro lado da equação, junto com o Izinho. E aí, a partir disso, você vai encontrar a tensão de saída, que é o VO. E com isso, quando na equação logo abaixo, que vai estar dizendo que o Izinho vai ser o VI menos o V0 sobre o RF, você vai poder substituir pelo aquele V0 que já encontrou, né? E aí, com isso, você vai poder ter a equação que só vai ter VI e I. E você precisa justamente disso, né? E aí embaixo você vai tratar de isolar isso para poder você ter o VI e o Izinho. E com isso você vai ter o ZI, que é o que a gente está tentando buscar, que é a impedância de entrada. Então, a impedância de entrada vai ser o que está abaixo, né, em azul. E você ainda consegue simplificar mais essa impedância de entrada, trazendo algumas considerações, como, por exemplo, que o RF, ele geralmente é muito maior do que o RDzinho em paralelo com o RD. Então, você pode dizer que no numerador vai ser apenas o RF, em alguns casos. E o RD, se ele for maior ou igual a 10 vezes o RDzão, você já pode considerar que o resultado do paralelo vai ser entre essas duas essências, vai ser o RDzão. Então, o ZI, que é a impedância de entrada final, vai ser o RF sobre 1 mais GM vezes RD. Essa daí é a versão simplificada da impedância de entrada. Então, para a impedância de saída, a análise também é bem simples. Você vai ter que aquele RF vai ser aquele impedância de saída vai ser o RF em paralelo com o RDzinho e o RD. Então, em que o RF geralmente ele é muito maior do que o paralelo, então você já pode desconsiderar, porque quando você tem o paralelo, né, você vai considerar aquele que geralmente tem um menor valor, né, que vai ser o que vai sobressair. Então, o RD ele vai se sobressair, então uma impedância de seria o equivalente a, por exemplo, uma resistência de coletor, né, no caso do quando a gente tem tratando TBJ, né, aqui a gente está trabalhando de MOSFET, então vai ser o RD, que ali é o que está no dreno. Essa resistência vai ser a resistência de impedância de saída do sistema. E com relação ao ganho, a gente tem, trazendo de novo a equação que representa a corrente, vai ser o Izinho, vai ser aquela subdivisão, né? A corrente vai para um lado GM-VGS mais o V0 sobre RDzinho paralelo com RD. E aí a gente tem que o VGS vai ser igual ao VI e o II vai ser o VI menos V0 sobre aquele RF, aquela resistência, né, que está ali em série com a tensão de entrada. Então, você fazendo as substituições, você ali colocando e aí se separando, você vai ter V0 e VI que vai estar aparecendo nas nossas equações.
E você isolando e dizendo que a tensão de saída sobre a tensão de entrada vai ser o AV, que é o ganho. E aí você tem ali uma equação que é um pouco maiorzinha, que está embaixo, que vai ser essa equação que vai isolando, né, os termos ali, mas você ainda consegue simplificar ainda mais essa equação, né? Porque você pode perceber que ali no denominador, 1 sobre RDzinho em paralelo com RD, mais 1 sobre RF, nada mais é do que 1 sobre o RF em paralelo com o RDzinho RD. É o paralelo de tudo. Então, você pode substituir por isso. E o GM, ele vai ser muito maior do que 1 sobre RF. Então, você pode dizer que vai ser o GM que ele vai prevalecer ali no numerador. E o GM ele é negativo. Então, isso se dá principalmente porque a tensão de saída e a tensão de entrada elas estão defasadas em 180 graus. E você vai ter a tensão, vai ter o AV, que vai estar da forma como ele está aí, por quê? Porque ele vai. Aquelas resistências em paralelo que estavam no denominador, elas estavam 1 sobre. Então, por causa disso, quando você passa ali para cima, você vai ter ela multiplicando. Então, você vai ter assim. E como tudo está em paralelo, novamente foi aquela regra de que o menor valor está sobressaindo. Então, o AV ele vai ser um menos GM vezes o RD. Um RDzão, né? Que é aquela resistência que está ali no dreno. E aqui tem um exemplo, que é um exemplo que está mostrando um cálculo, né, para a configuração que a gente viu, que ele está pedindo para determinar o GM, o RD, também a impedância de entrada, a impedância de saída e o AV. E também dizendo, mostrando como que o RD está afetando isso, que é um parâmetro interno ali do MOSFET, como é que faz, como é que ele está alterando, né? Para o GM é só a aplicação da fórmula, então a gente tem 1,63 ms, né? E como GM, essa transcontância, e o RD vai ser 50 k ohms. Aí na letra C a gente está vendo já a impedância de entrada, vai ser de novo a aplicação daquela fórmula que a gente já viu. Mas a única diferença é que para um caso a gente vai ter o RDzinho, para outro não. Os valores ficaram muito parecidos, então é por isso que vem aquela questão de você poder aproximar quando você tem uma regrazinha ali de poder aproximar de RDzinho maior ou igual a RD 10 vezes RD, né? Então, você tem essa. É muito parecido, igual no D também, que é o Z0, né? Você tem ali sem o RD, você vai ter. Quer dizer, com o RD vai ser 1,9 k ohm e sem ele vai ser 2 k ohm. Também tá bem parecido. E finalmente, para o ganho, né? Você vai ter menos 3,21, assim, com o RDzinho, e sem menos 3,26. Então, é também muito próximo do resultado que veio antes. E temos aqui a questão da configuração com divisor de tensão para o MOSFET. Como podemos ver aqui, indicado por essa imagem. Temos nosso MOSFET aqui e nossos circuitos com R1, R2, RD e RS. Em que basicamente a nossa impedância de entrada, que seria o ZI, será a nosso paralelo entre o resistor 1 e o resistor 2, como é possível ver nessa imagem, nessa equação. E a nossa impedância de saída, que será basicamente o RDzinho em paralelo com o RD, como possível ver no circuito de pequenos sinais. E é claro, para quando o RDzinho for maior ou igual que 10 vezes o RDzão, podemos admitir que a tensão de saída será o RD, ressaltando o que foi dito anteriormente. E para esse circuito, esse circuito, o nosso ganho de tensão será basicamente retratado pela tensão de saída sobre a tensão de entrada. O que teremos em si é um menos GM vezes o paralelo de RD por RDzão. Novamente,
caso o RD for maior que o 10 vezes o RDzão, podemos assumir que a nossa tensão de saída será RD apenas. Ou seja, teremos a equação de menos GM por RDzão. E aqui temos basicamente uma tabela com algumas das fórmulas utilizadas para o MOSFET, né? Que para esse tipo de circuito em específico utilizamos com a seguinte fórmula para a tensão de saída, que é basicamente o nosso RF sobre 1 mais o GMRD. E para a nossa impedância de saída, utilizamos basicamente o RD aqui. E para o nosso ganho de tensão, que é basicamente o V0 sobre o VI, como já foi tratado anteriormente. E para esse tipo de circuito, como foi retratado, utilizaremos nossa impedância de entrada sendo R1 por R2, nossa tensão de saída sendo o RD sobre o RDzinho, novamente, com relação a diferenças entre o RDzinho e o RD, podemos emitir como a tensão de saída sendo RD. E o nosso ganho, que seria o V0 sobre VI, sendo o GM, o menos GM vezes o paralelo entre RD e RDzinho. E aqui temos a questão. Deixamos para a Ludmilla falar um momento. Sim, obrigada, Eduardo. Aqui a gente tem falando um pouco sobre o efeito de quando você coloca uma resistência de carga e uma resistência ali na fonte, né? Então, como que isso está afetando, né? Isso é muito parecido como já era com o TBJ. Então, assim, são praticamente as mesmas equações. Você tem um ganho, você tem 3 ganhos aí que estão tendo no sistema. O primeiro ganho é o ganho que é o maior, que é o ganho sem carga. Então, é o ganho do amplificador sem carga, que vai ser o ganho geral, né, do sistema, que é o V0 sobre VO, né, sobre o VI. Então, é o VNL, né? E depois a gente tem também o ganho quando você adiciona uma carga. Então, quando você coloca a carga de saída, que é o RL, que é o R load. Então, aí você vai ter aquela carga que está sendo adicionada, essa saída, vezes aquele ganho que gera o ganho global. Então, assim ele vai reduzir, você vai diminuir o ganho. Então, por isso que você tem essa cadeia, né, de que você vai adicionando ali a carga, você vai aqui reduzindo os ganhos, né? Então, quando você tá sem carga, você tá com ganho maior. Aí você coloca o RL, diminui, você coloca o RSig, diminui. Na equação abaixo, logo no centro, você pode visualizar que o VS, ele já tá com tanto o RL quanto o RSig e ele já está reduzindo muito mais, porque você tem ali um acúmulo de ganhos, né? Você vai ter os ganhos que estão se multiplicando e estão reduzindo para poder ser esse ganho considerando esses efeitos da essência de carga e da essência RSig. Então, isso está muito destacado aí. E aí você vai ter também que esse VL, você também pode dizer que ele que nem eu retratei ali, vai ser o menos GM sobre o paralelo, né, pelo modelo de pequenos sinais, do RDzinho, o RDzão e o RL, que é a carga. Sobre o efeito do RL, também a gente pode visualizar aqui que você tem uma alta impedância entre o terminal de porta e o canal. Então, a impedância assim, de entrada não é afetada pelo resistor de carga. E também a impedância de saída não é afetada pela resistência de fonte. Então, a gente tem ali no material bibliográfico que a gente usou como referência que o Z out, né? Ele vai ser o RDzinho paralelo com o RD. E o ZI, que é a impedância de entrada, vai ser aproximadamente o RG, que está ali nesse desenho. E além disso, a gente também tem o ganho global, que eu já comentei antes ali. Aí é só uma forma de escrever novamente o ganho, que ele está sendo o V out sobre o VS, né? Então é um acúmulo de ganhos.
E quando você tem se você quer ver aquele AVS, é, você tem um RG muito maior do que o RSig e o RD em paralelo com o RL muito menor do que o RDzinho. Você vai poder simplificar aquela equação e ter a que você tem ali embaixo, que é que o menos GM vai ser vezes o RDzão em paralelo com o RL, vai ser o ganho ali, a AVS do sistema que é com o RL e o RSig. Nessa tabela é possível a gente ver alguns exemplos de configurações que você coloca com a carga, né, e o RSI também, e como que isso está afetando o ganho e também está afetando a impedância de entrada e a impedância de saída do sistema. Então, a gente tem algumas configurações distintas. Na primeira que tem, você tem ali um capacitor que está entre ali a porta de baixo, né, e o terra. Então, ele tá esse capacitor aí. E aí ele tem um efeito que gera, que é diferente dos demais, né? Porque cada um dos circuitos ele é levemente diferente, todos estão amplificando, né? O que você tem ali já no segundo circuito já é um pouco diferente, você não vai ter esse capacitor, né? Essa capacitância ali aterrando o RS. E no caso do terceiro circuito, você já vai ter aquele circuito que você tem dois resistores ali que estão, como a gente mostrou anteriormente, um dos divisor de tensão, né? E nos circuitos abaixo você também tem outros tipos de configuração que estão fazendo com que afete muito o restante. Vocês podem perceber também que a impedância de entrada, ela na maioria dos circuitos vai ser o RG, mas, por exemplo, no circuito que você tem aqueles resistores ali que eles estão um no VDD e o outro no terra, né? Que está ali um divisor de tensão, vai ser o R1 em paralelo com o R2, como a gente mostrou anteriormente. Então, basicamente uma tabela com algumas simplificações de como fazer uma análise desse efeito da carga e do RL de carga e também da RSIG, né? Bem, e temos aqui a nossa configuração de cascata, que é basicamente representado por essa imagem, que temos um FET linkado ao outro, em que nesse sistema, né, nós vamos considerar o ganho total como basicamente sendo o produto do ganho de cada estágio, ou seja, calcularemos o ganho de tanto do Q1 quanto do Q2 e multiplicaremos para achar o ganho total. Assim, conseguimos chegar na seguinte equação: seria GM do GM de ambos e vezes a resistência no dreno de ambos. E vale a pena lembrar que, né, a impedância de saída, nosso amplificador em cascata, é basicamente a impedância do primeiro estágio e do segundo estágio, respectivamente. Ou seja, nosso VIN será nossa resistência do gate do primeiro FET e a nossa impedância de saída será a resistência do dreno do segundo FET. E aqui trouxemos um exemplo para mostrar como seria uma resolução de uma questão parecida. Assumimos o valor da tensão gate source em depressão, né, baseada de um assunto anteriormente retratado no capítulo anterior, né, que foi basicamente representado pela seguinte curva universal, que serve tanto para um JFET quanto um MOSFET tipo depressão. E basicamente, nossa tensão no gate por source será de menos 1,9 volts e a sua corrente no dreno será de 2,8 mA. Com isso, chegamos a um GM de 5 milissusceptâncias. E no tom de polarização CC, né, seríamos basicamente apresentados para a seguinte equação: chegamos ao resultado de 2,6 milissusceptâncias. E, é claro,
visto que não temos nenhuma carga no nosso segundo estágio, né, nós podemos considerar que o nosso ganho do segundo estágio será simplesmente menos GM por a resistência do dreno, que, substituindo os valores, chegaremos a menos 6,24, perdão. E, continuando, vemos que basicamente multiplicar ambos os ganhos. E como podemos observar, os ganhos de ambos os FETs serão iguais, pois suas resistências, tanto de dreno quanto do gate, são idênticas. Portanto, tanto o ganho o ganho AV1 quanto o AV2 será menos 6,2 aproximadamente, resultando num ganho total de 38,4. Com isso, então, podemos calcular a nossa tensão de saída, né? Que é basicamente, faremos basicamente o ganho total vezes nossa tensão de entrada, resultando em um valor de 384 milivolts. Com isso, tendo em mente as equações anteriores que eu recentemente falei, é que podemos determinar que a nossa impedância de entrada será nossa resistência de gate, que seria 3,3 megaohms. A nossa transição de impedância de saída será basicamente a nossa resistência do dreno do nosso segundo FET, que seria 2,4 kilo perdão. Portanto, podemos calcular assim nossa impedância de entrada, que é algo que ele requisitou, por exemplo, seria que vai seguindo a equação em si, né, que é basicamente um simples divisor de tensão, chegamos no valor de 310 milivolts. E obrigado pela atenção, tenha um bom dia ou boa noite.